Copom sobe a taxa Selic em mais 1,5 ponto e chega a 7,75% ao ano. Este é o assunto do Investidor em Foco de hoje. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a esse episódio do dia 28 de outubro. Kleber, como está você? Tudo bem, Rê. Prazer estar de volta aqui essa semana. Semana é super importante para o mercado brasileiro, né, para o mercado local. O investidor estava super ansioso por essa decisão, que é a penúltima aí do ano de 2021 e que, sem dúvida, talvez foi a mais esperada de todas as outras que a gente teve, né, Rê? É verdade. E é por este motivo que trouxemos de volta Matheus Rachu, economista da Itaú Asset, nossa cadeira cativa de todo o Copom. Matheus, seja bem-vindo. Fala, pessoal. Opa. É uma decisão aí bem esperada, né? Vamos comentar um pouquinho aqui hoje. Bem esperada. E aí, Matheus, queria saber de você, para a gente começar nesse assunto, já que a questão dos juros, a interferência da inflação e as projeções desta recuperação econômica, elas estão no radar de todas as pessoas que investem seu dinheiro, de todo mundo que acompanha a economia. Queria que você comentasse essa decisão, está em linha com a expectativa do mercado, mas queria que você comentasse principalmente o que veio junto com a decisão, que é o que a gente sempre costuma analisar para entender como o Copom está observando esse cenário todo, né? Sim, acho que é um momento muito importante, né? Porque um momento que os últimos meses trouxeram novas informações, né? A gente teve aí uma dinâmica interna diferente, né? Acho que assim, se você olha para o mundo como um todo, né? O mundo como um todo está sofrendo aí efeitos da inflação, aumentando os juros e tudo mais, mas internamente a gente tem questões que são intrínsecas aí ao Brasil e que estão afetando as decisões do Banco Central, né? Então, assim, se a gente lembrar das nossas últimas conversas e tudo mais, a gente falou, né, sobre o início do ajuste aí de política monetária no Brasil em março. Então, em março, o Copom começou a subir os juros, que estavam ali em 2%, e aí começaram a fazer um ajuste. E o Copom, ao longo do tempo, ele foi adaptando, né, as suas decisões, o seu comunicado, às expectativas de mercado, né, à inflação. Então, a inflação veio mais alta, e essa inflação vindo mais alta também afetou ali todas as expectativas de mercado, né? E lembrando que a meta do Banco Central é controlar a inflação, né? Então, assim, se a gente pegar aqui um exemplo, né, um exemplo bem recente, foi o IPCA 15, que saiu essa semana, né? O IPCA 15 veio em 1,2%, o mercado esperava 1%, então, quando você olha em 12 meses, né, a inflação aí rodando em 10%, né? Então, tudo isso, assim, a gente tinha ali. Quando você olha para março, né, em março existia uma perspectiva de que o Banco Central ia começar a subir juros e a inflação ia começar a ceder, né, de alguma forma no segundo semestre desse ano ia começar a ceder. O que a gente vê é a continuidade dessa pressão inflacionária. Quando você olha para as perspectivas do Focus, né, o Focus tem ali 9% de IPCA para 2021 e 4,4% para 2022. As nossas projeções aqui internas estão até acima disso, tá? Então, uma inflação persistente faz com que ali isso seja um componente, né, do Banco Central para ele querer elevar mais o juros, né? Aí o que a gente teve ao longo do tempo, né? Na última decisão, então não essa de ontem, mas lá atrás, né? Na decisão anterior a de ontem, a gente teve um Banco Central que deu uma alta de 1% e falou que daria na mesma magnitude, né? Então esperava-se que ele daria 1% naquele momento, né, que a decisão dessa quarta seria de 1%, mas aí a gente teve novas informações no mercado interno, né? Quais são essas novas informações? Principalmente a parte de risco fiscal, né? Então, assim, inflação continuou alta, continuou ali subindo e pressionando as decisões do Banco Central, mas o que aconteceu foi que no início desse mês, mais ou menos em meados desse mês, né, a gente teve ali uma mudança no arcabouço fiscal brasileiro, né? A gente entendeu como uma mudança importante no arcabouço fiscal brasileiro, que foi uma decisão, né, de você tramitar ali dentro da PEC dos precatórios, né, e você conseguir fazer uma discussão interna no Brasil sobre uma alteração, né, no teto de gastos, né? Então, lembrando, o teto de gastos, que foi definido e construído em 2016 para conseguir tornar, né, trazer maior previsibilidade para as contas públicas, né? Então, fazer com que as contas públicas fossem mais
controladas, né, e a gente tivesse aí maior robustez do que a gente chama, né, que é o arcabouço fiscal brasileiro, né, então assim, o controle desse fiscal brasileiro, isso, né, no último mês, né, veio ser colocado em xeque, né, com o objetivo de aumentar o assistencialismo, né, então o aumento do Bolsa Família e tudo mais. A gente teve ali uma rediscussão do teto de gastos, e isso fez com que a gente perdesse ali um poder do teto de gastos, né? Então, assim, virtualmente foi um término ali do teto de gastos, se a gente puder dizer isso, tá? Então, assim, ele continua existindo, o teto de gastos, mas com muito, muito menos força. A gente vê que por mais gastos, né, por mais fiscal, ele acaba sendo revisado, então ele acaba não tendo uma força, né, não sendo algo forte aqui para o controle das finanças públicas. E aí isso fez com que, né, essa clara manipulação aí do jogo, né, e o afrouxamento fiscal trouxesse mais risco para o país, né. Então, como que isso, no que isso tudo culmina, né? Então você tem uma inflação alta, um risco mais alto, e aí você precisa dar mais juros, né? Então, assim, esses juros vai fazer frente, né, a esse aumento de percepção de risco. Então, nesse momento de aumento de percepção de risco, o mercado, né, já começou a colocar nas curvas, né, que a gente fala, né? Então, o mercado já começou a precificar que o Banco Central daria aí esses 1,5%, diferentemente dos 1% que ele tinha falado antes. Então, isso veio agora e se concretizou. Tá? Então, agora o Banco Central ele deu 1,5%, levando a taxa de juros a 7,75%. A gente acha que isso era necessário no momento, né, pela percepção de risco, né, pelo aumento aí de risco no Brasil e pela inflação bem alta, né, e persistente. Mas a gente acha até que no comunicado ele poderia ter sido um pouco mais duro quando ele falou sobre a parte fiscal. Tá? Então, assim, ele tem dois motivos aqui, né, para a gente achar que até ele poderia ser mais duro, mas óbvio, né, uma alta de 1,5% é muito juros, né, não dá para dizer que foi pouca forte, coisa. Né? Já é forte. Assim, já é um recado, a própria alta né? de 1,50 é uma coisa enorme, né? Então, a alta de 1,50 é muito, muito alta para fazer um controle, mas a gente acha que, assim, quando a gente faz as contas, né, e olha o que ele colocou no comunicado, né, ele coloca no comunicado, ele usa os focos para fazer as suas projeções. No focus que ele usou, né, ele tem ali 8,75 de juros para esse ano e 9,75 para o ano que vem. E aí, fazendo essa conta aí, com base do focus, ele enxerga nos modelos dele uma inflação que seria ali de 4,1% para 22 e 3,1% para 23, tá? Lembrando que ele começa a olhar agora 22 e 23, tá? Para a sua meta. Então, o que a gente acredita, tá? A gente acredita que as expectativas devem continuar andando, então esse focus pode ir além do que isso, dado a inflação, dado o risco presente. E a gente acha que, então, ele pode ser surpreendido aí por mais inflação nos seus modelos, e ele deve aumentar essa taxa de juros até uma taxa terminal próxima de 11%, tá? Então, para os próximos passos aqui, né, do Banco Central, ele indicou que deve dar mais uma alta de 1,50 na próxima, então ele aumenta aí 1,50 e chega em 9,25 no final desse ano, e aí para o ano que vem fica um desafio para ele aí, né, de entender essa relação entre atividade e juros, né, e o quanto ele vai querer dar de alta de juros, mas a gente acredita que olhando para como caminha as nossas pressões de inflação, como caminha a expectativa, ele deve chegar a algo como 11% de juros no ano que vem, tá? Então, juros em 2 dígitos, a gente antes falava sobre 8,75, 9, né, se vocês lembram. Então, assim, esse aumento aí desse nível de juros, a grande parte dele é a percepção sobre risco fiscal, tá? Então, porque assim, se a gente pensar, a gente já teve uma rediscussão do teto de gastos agora, num ano pré-eleitoral, né? Ano que vem a gente tem eleição, a gente tem novas diretrizes do que pode acontecer para cada candidato, né, o que cada candidato, se eleito, vai fazer. Acho difícil não ter uma discussão de ainda mais gasto fiscal durante a eleição, dado que essa discussão já se dá presente hoje, né? Então, assim, esse aumento da percepção de risco em geral faz com que a nossa taxa final aí de Selic seja maior, e a gente tem na projeção aí por volta desse 11%. Tá? Legal. Então é um pouco isso, tá? Assim, o Banco Central internalizou essa discussão fiscal, mas até ele internalizou não tão forte quanto quando ele comenta, ele fala que existe uma nova dúvida sobre o arcabouço fiscal e tal.
a gente acha que essa nova dúvida não é tão dúvida, né? Assim, teve uma diferença, teve uma mudança aí no arcabouço fiscal. É um pouco essa mensagem, tá? E, Rachu, você comentou já um pouco aí pontualmente sobre atividade, você já explicou para a gente todas as vezes aqui, né, sobre o ajuste de juros, né, o quanto ele gera impacto, né, em outras variáveis muito importantes, né, quando a gente olha para toda a macroeconomia. Pode falar um pouquinho sobre esse movimento agora, o quanto ele pode trazer esses impactos para a atividade econômica, para o país como um todo? Bom, como todo mundo deve estar vendo aí, né, as casas agora revisam a Selic para cima e aí revisam a atividade para baixo, né? A gente já está no momento que é o momento de saída aí da pandemia, né? Então, assim, esse momento de saída da pandemia traz alguma retomada de atividade, né, por conta da natural retomada após esse choque de pandemia. Agora, 22 fica desafiador, porque 22 a gente não tem essa retomada da atividade, né? Ela já vai ter sido retomada em grande parte, mas para 22 a gente vai ter um ambiente com menos estímulos, né? Que é essa questão de uma Selic maior, né? E menos estímulos em geral, né? Então, se a gente olhar, até eu revisitei aqui, mas a gente no último Copom foi o episódio 350, se o pessoal quiser revisar lá, no episódio 350 a gente falou um pouco não só sobre Selic, mas a gente falou sobre políticas monetárias não tradicionais também, mas aí mais ligado aos Estados Unidos, tá? Mas aqui falando sobre Brasil, né, sobre Selic, sobre juros, né, políticas monetárias tradicionais, quando você olha para o objetivo do Banco Central, né, o Banco Central objetiva controlar a inflação, mas aí ele tem uma equação aí para balancear, né, porque o que ele vai fazer, né? Ele vai olhar o que ele julga ser uma taxa de juros neutra da economia, então é uma taxa de juros que não não gera inflação, nem destrói a atividade, por exemplo. Então, é uma taxa ideal para a economia. Isso está ligado a risco, né? Então, até esperava-se que o Banco Central fosse discutir um pouco sobre essa taxa de juro neutra agora, mas ele não discutiu, né? Se isso mudou ou não por conta do fiscal. Quando você muda, né, algum parâmetro fiscal, né, e traz mais risco, essa taxa de juro neutra sobe, né? Você tem uma necessidade natural e estrutural de ficar com um pouco mais de juros por conta do mais risco, né? E aí, o que acontece? O Banco Central, se ele sobe essa taxa de juros para acima dessa neutra, ele controla a inflação, mas ele traz menos atividade. É assim que se controla a inflação, né? Você gera ali menos atividade, e aí as pessoas gastam menos e isso gera menos inflação. Se você vai para baixo dessa taxa de juros neutra, as pessoas ficam mais soltas, consomem mais, tem mais dinheiro na economia rodando, você gera mais inflação, né? E o Banco Central, isso é desafiador, fazer essa conta, mas agora para 2022 o Banco Central tem um desafio ainda maior, né? Que a gente está num momento de alta de inflação, mas com pouca atividade, né? Então, sem ver muitos drivers aí para atividade. Então, esse juros Selic em 11%, né, acima de 10%, deve conter a inflação e como objetivo, né, para você poder diminuir, deve conter atividade, né, como objetivo, para você poder diminuir essa inflação. E aí fica um desafio para 22 de nas nossas contas, né, um PIB de 22, a gente tinha 1,4, 1,1 ali, vai ser entre 0 e 0,5, tá? Então, assim, a gente deve ter um PIB que deve rodar ali próximo a 0 em 2022. Se você pensar nos drivers aqui da economia, né, quais são o que puxaria a economia, pensando nesse lado de estímulos, né? Se você olhar a parte de crédito, né, crédito vai estar mais caro, vai ter menos impulso pela parte de crédito. A gente, durante a pandemia, teve bastante impulso, né, pela parte de crédito. Se você olhar para risco total da economia, né, para expectativas, as expectativas também vão estar abaladas, né, um ano de pós-pandemia, um ano de eleição. Então, aqui também tem um caminho de expectativas um pouco piores em 2022. E se você olhar para juros, né, agora você tem mais juros, menos estímulo via política monetária, né? Então, é um 22 que vai crescer pouco, né, ou crescer nada, né, ficar ali próximo ao 0. Então, esse é o desafio aí do Banco Central para frente. E aí o Banco Central está olhando, né, a inflação de 2022 e 2023. O interessante vai ser, ao longo das próximas reuniões, entender o que o mercado está precificando de juros para frente e o que o Banco Central, nos seus modelos, né, quanto ele acredita que deve dar de juros para 2023, não ficar muito fora da meta, tá? Que começa a entrar aí no que a gente chama de horizonte relevante dele, né? O quanto que ele olha a sua política monetária batendo em juros, né? Então, é um pouco por aí, tá? Então, a gente tem um cenário aí desafiador para 2022 no Brasil. Nossa, com certeza. E
Eu estava aqui pensando em várias coisas para perguntar, mas você já respondeu tudo agora, acho. Eu ia perguntar justamente essa questão de como é possível chegar numa inflação que se espera ser quase a metade do que a gente está vendo hoje, se a gente olhar acumulado de 12 meses. E essa questão que você trouxe do juro neutro, nossa, é um desafio gigante, principalmente quando a gente olha o Brasil frente a outros países, né? Exato. Por exemplo, e o maior desafio é assim, por exemplo, inflação IPCA, você mede ela, né? Ela está presente nas coisas e você consegue observar, né? O PIB você também mede ele e consegue observar. Só que a taxa neutra da economia, ela é não observável, né? Que a gente fala. Então, assim, você não consegue observar ela é um cálculo que você faz pensando nas variáveis macro, né? Então, assim, como é não observável, você tem que meio que usar diversos modelos diferentes para tentar achar qual seria. Esse é o grande desafio dos bancos centrais do mundo, né? Achar qual seria essa taxa, que seria uma taxa neutra da economia, e tentar orbitar ao redor dela para controlar a sua inflação ou deixá-la um pouquinho mais solta, pensando na sua meta, né? Então esse é o grande desafio aí dos bancos centrais. Né? Exatamente, você permite crescimento, mas se você também deixar a inflação correr, você tem um grande desafio aí, né? Porque assim, muitas vezes você escuta as pessoas falarem assim, mas só que o Banco Central vai subir juros, vai destruir o PIB e tudo mais, isso é ruim. Só que assim, as pessoas não estão pensando na conta geral da economia, né? Assim, se você pensar o desafio aqui para 2021 e 2022, né? Se você, beleza, deixa o PIB solto e o PIB anda pra caramba e gera muita inflação, as pessoas estão perdendo poder de compra também, né? Então, assim, a pessoa perde poder de compra, ela pode ter até um PIB crescendo ali, mas só que por conta da inflação descontrolada, ela tá no final pior, né? Então, é um pouco essa conta que tem que ser feita e que é de difícil acesso, né? E até um desafio aí para 22 que a gente vê bastante na economia como um todo é a parte de salário real, né? Então, assim, você vê emprego voltando, né? A gente vai ter bastante desemprego, mas você vê, assim, o emprego se retomando, né? Se a gente olhar ali a última PNAD, o último CAGED, CAGED com 3 milhões de empregos formais formados em 12 meses e tudo mais. Mas quando você olha para salário real, né, o quanto que a população está ganhando de salário descontado da inflação, isso não está positivo, né? Então, assim, você tem uma formação de empregos, mas sem ter uma formação de consumo, né? Então, assim, você forma emprego, mas o seu salário está sendo comido por inflação, então, no final, você não ficou mais rico, né? Então, é um pouco isso que acontece. Desculpa, Oi, vai lá. Eu ia falar só desse ponto que é interessante, o risco que a gente tem com esse momento de melhora de emprego, geração de emprego, e ao mesmo tempo, pelo outro lado todo, que o Racho acabou de apresentar da economia, em pouco tempo você pode ter de volta o aumento de desemprego exatamente por causa desse ciclo. Né? Sim, vai ser desafiador para frente, né? Mas o emprego vai ser desafiador. Assim, a gente tem mais de 14% de desempregados, não é algo pouco, né? Assim, é muita gente desempregada, tem um desafio aí na força de trabalho para frente, com certeza. Tá? E quando você estava falando que as pessoas, os salários, eles não acompanham, eu fiquei lembrando também principalmente quando a gente coloca frente a frente salário mínimo com o valor que está a cesta básica, né? É muito chocante ver isso, porque aí, de fato, é um exemplo que a população que mais precisa desse salário mínimo ser digno e ter um valor aí que cubra as suas despesas, ela está perdendo também quando a gente coloca frente a frente isso, né? A população como um todo, assim, né, quando você olha salários agregados da economia, né, mesmo tendo bastante dissídio, né, a gente teve muitos ajustes altos, né, em diversas classes, mas com essa inflação aí batendo no final do ano 9 e tudo mais, o poder de compra é corroído certamente, né? E aí fica um desafio para o país aí para o ano que vem. E quando você traz, Rachu, essa questão de o Brasil precisar encontrar o seu juro que funcione para crescer e, ao mesmo tempo, controlar um pouco mais a inflação, é muito diferente de países como os Estados Unidos, né? Porque lá é um juro muito baixo e o que eles estão adotando e discutindo a partir de agora
é retirar os estímulos que foram colocados na economia para que a economia se recuperasse. Mas o juro neutro deles é um patamar completamente diferente, uma realidade completamente diferente da nossa, né? Ah, sim, é um país mais desenvolvido, né? É outro PIB potencial, é outro patamar de expectativas, né? Lá a gente também, no mundo em geral, né, a gente está vendo mais inflação e ajustes monetários, né? Mas o que acontece é que na parte dos países emergentes, né, os países emergentes eles têm uma ancoragem menor da expectativa, né? O que a gente fala, né? Assim, naturalmente a inflação dos países emergentes ela é um pouco maior e as suas expectativas são menos ancoradas. Então, os agentes da economia eles também pensam, né, na inflação futura, né? Eles têm um horizonte de inflação futura olhando para a sua expectativa pior, né? Assim, como a gente poderia dizer, porque são países que passaram por problemas de muita inflação, tem inflação mais alta, então ela se descontrola de forma um pouco mais rápida do que, por exemplo, os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos têm aí a inflação muito mais ancorada, então as expectativas mais ancoradas, então o Banco Central consegue trabalhar de forma mais cadente, né? Então, assim, o Banco Central dos Estados Unidos levou a taxa de juros a zero, levou a zero e aí usou outras políticas para poder estimular a economia. Agora ele acaba retirando estímulos através dessas outras políticas e começa a subir juros lá no final de 22, né? Então ele é mais cadente a necessidade dele de ajuste monetário. Mas aqui no Brasil a gente teve um descontrole bem maior de inflação, né? De expectativas e tudo mais. A gente é um país com muito mais risco, né? Então aí tem muito a relação com moeda, né? E tudo mais. Então, assim, no mundo como um todo, a gente está vendo aumento de inflação, que é preocupante, e aumento de juros, mas nos emergentes isso acontece de forma mais rápida, principalmente por conta desse nível de impacto em inflação e nível de expectativas gerais da economia, né? Então, os emergentes são mais incertos, né? É um pouco essa a resposta. Sim. E vocês estão trabalhando hoje com quais projeções para esse ano e ano que vem, e isso deve mudar ou está em discussão a partir desse resultado do Copom? A gente está discutindo sim mudar as projeções, né? A gente deve soltar em breve uma nova projeção que deve contar aí com 9,25 de Selic para esse ano e por volta de 11% para o ano que vem, tá? Provavelmente 11%. O viés até é para mais, tá? De juros do que isso. Uhum. Mas fazendo essas revisões, né, como a gente comentou aqui, tem impacto em atividade e tudo mais, então esses juros para cima vai fazer com que a atividade fique para baixo, então ano que vem ali algo como entre 0,5% de PIB, e aí a inflação, né, dos nossos últimos números a gente até deve visar um pouco para cima, né, mesmo com esses juros altos, mas a inflação vem bem cadente, bem pressionada. Então, para esse ano, né, a política monetária decidida agora não impacta muito na inflação. Então, esse ano, o que a gente está decidindo hoje não vai ter impacto hoje, vai ter impacto 6 meses para frente ou mais, né? E aí, para o ano que vem, o desafio é ali se essa inflação vai ficar próxima de 4,5% ou próxima de 5%. Tá? É um pouco essa discussão e o quanto ele vai ter que dar de juros para segurar essa inflação aí que está galopante aí pro ano que vem. Tá? Perfeito. E Kleber, aproveitando esse assunto que gera muita dúvida para as pessoas que acompanham, né, sobre a questão dos investimentos, muda alguma coisa na recomendação a partir desse resultado do Copom e dessas projeções de sequência de alta nos juros, mas que ainda temos uma inflação não controlada? Posso passar a bola para o Rachu? Ele responde, porque tá tranquilo essa agora, né, Rê? Assim, a gente tenta deixar o investidor um pouco mais tranquilo, né? E falando exatamente desse jeito, porque o momento é muito difícil. Acho que o Rachu agora de maneira brilhante explicou para a gente muito mais do que uma decisão de Copom, mas tudo que vem acontecendo ao redor da economia local e também, né, a conexão dela com o que está acontecendo lá fora e esse movimento, o quanto ele pode ser sim estrutural para alguma mudança nas recomendações, tá? Ao mesmo tempo, a gente vem acompanhando isso com muito cuidado, porque a gente tem um momento também de que as mudanças podem acontecer de maneira muito rápida e as recuperações de janelas muito negativas também. Então, primeiro ponto, né, o investidor ele precisa continuar
muito atento e respeitando muito o seu perfil de risco, independente das mudanças que aconteçam no mercado. Por que eu trago esse ponto como atenção? A gente viu muitos investidores, né, investidoras querendo procurar alternativas de retornos maiores quando a gente teve uma grande queda da taxa de juros e, naturalmente, dos ativos mais conservadores, comprando ativos mais arrojados, e agora vem sofrendo com uma volatilidade que não necessariamente ele estava adaptado e até preparado para passar, né? Então, o primeiro ponto é respeite muito o seu perfil de risco para que o investidor, a investidora acabe não sofrendo com grandes variações que a gente possa ter. Falando diretamente do técnico aqui e das nossas direções de recomendação, a gente continua ainda com as posições, por enquanto, em análise, né? Esperando exatamente ver a consolidação dessas movimentações que a gente acompanha aí nas últimas semanas mais fortes, e para dar dados aqui para os investidores do que geralmente acontece, né? Quando a gente vê a Selic assim, depois o Rachou pode até complementar, mais alta, ela pode acabar atraindo operações que aumentem de forma muito significativa a entrada de recursos estrangeiros no Brasil, né, no país. Naturalmente, isso está muito ligado à questão de risco, isso sempre vai ser avaliado, mas se você tem uma taxa de juros mais atrativa, isso pode aumentar, e isso gera uma tendência, por exemplo, de queda para o dólar, né? Que também pode acabar trazendo uma competição, como a gente pode normalmente dizer, né, com a Bolsa para o direcionamento desses recursos, ou seja, acaba causando também uma menor atratividade por ativo de maior risco, né? Até um pouquinho mais do que isso, além da questão do recurso não ser direcionado diretamente para a Bolsa, porque você tem um custo de oportunidade muito interessante em ativos mais conservadores, alguns setores se tornam menos atrativos, tanto por encarecer o crédito, com o aumento de juros, como também elevar o custo de financiamento para as empresas, como o Rachou colocou, por reduzir a possibilidade de poder de compra das pessoas, então você tem redução de consumo. Alguns setores, por exemplo, que podem sofrer mais com isso são setores varejistas. Outros setores que podem se beneficiar com a alta de juros no mercado de ações são os setores, o setor dos bancos, né, das empresas ligadas ao setor financeiro. Então, as análises que o investidor vai ter que fazer está muito ligado às estratégias que a partir de agora elas passam a poder ser adotadas com esse novo cenário, tá? Quando a gente olha para juros futuros, a gente vai acompanhando hoje, por exemplo, nesse momento, as curvas de juros a partir de 2023, né, já estão sendo negociadas ali acima de 12% ao ano, né? Os papéis que pagam inflação mais cupom também estão com o seu cupom ainda mais puxado, além do IPCA, que é uma parte da remuneração. Então, dito tudo isso, a gente está no momento mais barato quando a gente olha só para preço do Ibovespa e de diversas ações dele dos últimos 10 anos, né, Matheus? Quer dizer, a gente tem um fundamento muito difícil, sim, tem um técnico complicado, mas tem um preço que vai dando sinal de que está realmente muito barato. O ponto que a pergunta é, mas ele pode ficar mais barato daqui a um tempo? Pode. Ele pode sim. É um momento bem cuidadoso, assim, né? É um momento cuidadoso para movimentações, assim, né? Eu acho que porque também exatamente, é difícil se você comprou essa bolsa aí também é mais alta, é difícil você se desfazer dela a esses preços, né? Assim, então também não é um momento de bastante cuidado. Como você falou, existem diversos setores, existem diversos campos, assim, quando você olha, a gente não é um especialista aqui, né, na gestão de fundos de ações, por exemplo, mas quando você olha para fundos ativos e tudo mais, você tem especialistas aí olhando cada setor, né? Mas assim, é um momento cuidadoso, um momento de ajuste, né, de política geral, política monetária, política fiscal e tudo mais, um momento de mais cautela aí para o investidor em geral. Certeza. E os títulos, então, indexados à inflação, vão ficando cada vez mais atrativos com esse movimento e podem acabar ainda tendo mais atratividade dependendo desse nível de juros que possa subir aí ao longo das próximas reuniões e até pela questão do próprio fiscal pressionando um pouco a nossa questão de risco local. A mesma coisa para os papéis pré-fixados, ou seja, a renda fixa volta a ser realmente um atrativo muito grande para o investidor, inclusive no pós, né? A gente tem muitos títulos no mercado aí pagando bem acima de 100% do CDI, e o CDI vai acabar tendo uma remuneração e um aumento muito mais forte com essa alta da Selic. E na parte de renda variável, o que o investidor tem que se perguntar nesse momento é, de fato,
sim, ela está barata, ela pode ainda ficar um pouco mais barata, o risco se mantém alto, ele pode aumentar ainda. Então, a pergunta que ele faz, né, é se ele pode, se ele precisa e se ele realmente quer, nesse momento, entrar num mercado que vai ter muita variação, que pode ter uma janela de altíssima volatilidade, mas que com visão de longo prazo, sem dúvida, e boas análises, com bom suporte dentro daquilo que ele tem de aceitação de risco, pode ser, sim, ainda, e até o início, ou um bom momento, para ele começar a fazer os aportes, ou até aumentar as posições, se tiver espaço na carteira deles, viu, Rê? Muito bom, gente, muito bom. Bem, bem importante esse episódio, acho, para todo mundo que tem seu dinheiro investido, que fica com dúvida, que está pensando no que fazer nos próximos meses. Essa mensagem de cautela, acho que ela é fundamental, né? Porque a ansiedade nesse momento não ajuda em nada, porque a pessoa acaba tomando aí a decisão cheia de vieses, como diria o professor Martim aqui, né, Kleber? Exatamente, é um momento de oportunidade, sim, mas de cuidado e atenção para que não tome uma decisão, às vezes, precipitada e, principalmente, às vezes a carteira já está extremamente diversificada, pode ser um momento também de oportunidade para manter recurso em caixa bem remunerado e esperar uma direção mais definida para onde vai o mercado, né? Isso também é interessante. Claro. Eu tenho caixa disponível, se eu já estou bem diversificado com o restante, eu preciso fazer mais alocações agora ou espero a direção do mercado? Pode ser um momento bem interessante para esperar um pouquinho e ver para onde que ele direciona, e a gente espera que isso seja logo também, porque é importante para nós aqui, né? Muito bom, meninos. Muito obrigada, Kleber. Muito obrigada, Rachu. Foi ótimo. Bom restinho de semana para vocês. Obrigado a vocês. Valeu, Rachu. Valeu, Rê. Mais uma vez, muito obrigado. Um abraço aos nossos ouvintes, nossas ouvintes e nossos especialistas, todos os nossos profissionais aqui estão à disposição para ajudá-los no que precisarem nesse momento. Fechado, gente. Obrigada a todo mundo que acompanhou esse episódio. Espero que vocês tenham tirado todo o proveito dele, que nem a gente aqui. Nos encontramos nessa sexta-feira para falar de produtos de investimento. Cuidem-se, esperamos vocês. Todos os dias, aqui no Investidor em Foco, uma conversa descontraída sobre investimentos, mercado e planejamento financeiro. Aqui você fica por dentro das principais discussões e movimentações que podem impactar seus investimentos. E nosso encontro é sempre na hora do almoço.